Pessoal, vou fazer aqui um tutorial para que vocês possam utilizar o Visit e para analisar expressões, né, pressão do vento e tudo mais. Então, primeira coisa, já estou mostrando aqui o link para poder baixar. Vou colocar esse link no e-mail também. Aí tem Download, Releases. Recomendo baixar a versão 3.2, tá? Eu sei que a versão 3.3 dava problema, não conseguia abrir os nossos arquivos. A 3.4 eu não testei ainda. Então, nós estamos utilizando aqui a versão 3.2. Sabendo disso, você vai baixar, instalar e aí vai abrir o Visit, que vai ter essa cara. Vindo aqui em Open, o que eu já recomendo para vocês? Está vendo aqui em Path? Já previamente seleciona, copia, né, o caminho onde estão os arquivos VTU. Que está aqui, olha. A gente usa VTK aqui, mas é porque antigamente era VTK. Copia o caminho onde está o VTU, dá um Enter e você vai abrir a pasta. Nessa pasta tem duas coisas. Um chamado Worst Case CP, que é muito bom para quem vai analisar a questão de pressões em fachadas, dimensionar caixilharia, elementos de revestimento, etc. E tem uma pasta chamada CAARC, pode ser com vizinhança ou sem, né? Afinal de contas vocês têm os dois dados. Abre essa pasta e tem aqui o ensaio feito a cada 45 graus. Dá um OK, aparece essa mensagem, dá um OK novamente, e daí vem em Edge, pseudocolo, CPE, e depois Draw. Quando fizer isso, já vai aparecer aqui o edifício CAARC com as pressões, né? Então, aqui está incidência 0 graus, também vai aparecer aqui no ciclo 0 graus, e você vai ver, o vento então bate de frente, as pressões mais positivas aqui, né? No caso, isso está mais vermelho desse lado porque foi uma tomada defeituosa. A gente teve que descartar o defeito e fazer uma aproximação aqui, uma interpolação dos dados. Tá? Nas paredes laterais, as pressões, vocês vão notar só de ver nesse tutorial que aqui está um certo tom de azul e aqui está mais azul no trecho, tem maior sucção. Por quê? Porque tinha um edifício vizinho desse lado. Não vou explicar, isso aí faz parte do estudo de vocês. Tá? E aqui atrás, as tomadas de pressão que estão a jusante ou a sotavento. Então, esse aqui é o lado barlavento. Podemos trocar aqui, olha, clicando, né, troca para 45 graus, e aí você vai ver, pelo fato de ter um vizinho, dá vermelho aqui e não dá no outro. Eu vou andar ao contrário, que é mais interessante. 315 graus, que agora não tem um vizinho, você vê, o vento incide nessa quina, está vermelho desse lado e vermelho do lado de cá também, indicando essas pressões, né, mais positivas. E aí você vai ter os efeitos das sucções e tudo mais. Então, basicamente é isso. Esse daqui é para você poder ver o CPE. Se você, é lógico que depois também pode botar números aqui para facilitar a visualização, mas aí a gente explica depois, para não ficar muito grande. Em Control Expression, você pode também botar uma equação para poder calcular pressão. Então, por exemplo, ó, clique em New, eu vou botar só pressão em kPa. E aí como é que vai ser? Para transformar em kPa, eu vou pegar aqui o CPE vezes a pressão dinâmica, que é 0,613, vezes o VK ao quadrado. O VK é V0, né, vezes S1, vezes S3, estou botando aqui, só não precisava, mas estou botando, né? Vezes o S2. O S2, se eu não me lembro bem de cabeça para esse ponto, né? Aqui é ponto, para a altura de referência aqui, 183 metros de altura. E 183 metros de altura. Tempo de rajada de 10 segundos, que é o equivalente a esse edifício, é 1,12. Mas depois tem que olhar. No túnel de vento, para poder transformar em pressão, você precisa trabalhar com o S2 do topo do edifício. Aí cabe outra explicação também, se alguém tiver dúvida, mas aí a gente marca de vir aqui, ou a gente vai aí e tenta explicar isso. Vou dividir por 1000 para já sair em kPa. Então, se eu não cometi nenhum erro ali na equação, agora vocês vão ver que tem aqui uma pressão kPa. E já vai sair, olha, 1,2 positivo kPa,
3.3 negativo de sucção. 3.3 está aqui, né, que a gente instrumentou as quinas, então dá esse valor maior. Também pode, como eu falei, pode fazer aparecer todos os números aqui, mas se você tem curiosidade com relação a algum ponto, pode clicar, por exemplo, nesse Zzinho mais. Vou botar aqui uma negativa, só para ver. Ó, na quina de trás. Esse Zzinho mais, clica aqui, e aí abre essa tela, ó, menos 0,8 Pascal. Então, essa daqui é a ideia básica, né, que você pode trabalhar. Além disso, o que tem? Eu vou fechar esse arquivo e vou abrir o outro. Vou voltar aqui um nível e vou abrir o do worst case. No caso do worst case, olha, vou dar aqui um add. Também tem CP mínimo e máximo nesses casos. O mínimo, o que é? São os negativos, tá? E o máximo são os positivos. Ou aqui predomina as sucções e no outro vão predominar as sobrepressões. E aí você vê, nesse caso não tem mais variação por ângulo, né? E é assim, quão mais positivo ou quão mais negativo ele está, né? E no caso a gente acaba tendo também influência do edifício vizinho. Como eu falei, isso aqui é para poder dimensionar janelas, né? Caixilharia e elementos de revestimento. Então aqui eu botei os mais negativos, venho aqui em variável, troco para CP médio máximo, e aí vão ficar os mais positivos no caso do edifício. Tá vendo lá? Então todas as faces, no que não tem o vizinho, é bem provável que todas as faces estejam muito parecidas com essas duas aqui, ou com essas três no caso. Mas aqui vocês já percebem uma pressão mais negativa devido à questão lá do edifício vizinho. Tá bom? Então fiz esse tutorial aqui de 7 minutos para tentar ajudar a utilizarem o programa e executarem melhor. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.